Segunda parte do Projeto Empresa. Mostramos-lhe agora outros negócios e outras empresas que também estão a marcar a atualidade. A Salmarim é uma empresa com fortes ligações à terra onde está sediada, Castro Marim. Criada em 2007 por Jorge Reado, a marca especializou-se na comercialização de flor de sal. Com as salinas situadas na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, a mais antiga de Portugal, Jorge Reado beneficia das excelentes condições que a região oferece para a produção de flor de sal, ainda pouco explorada em Portugal. A flor de sal era recente e estava-se a copiar, de certa forma, os procedimentos dos franceses. Era um sal mais úmido e mais fino. O que eu fiz foi assessorar-me de alguém e tentar fazer uma produção com melhor qualidade. E tentar produzir um produto que não fosse apenas mais uma flor de sal, mas algo que destacasse. Eu fui tentar criar a flor de sal, criar aromas e tentar fazer um produto direcionado especificamente para a área da alta cozinha, para a gastronomia, algo que destacasse aromas com qualidade. A associação da flor de sal à alta cozinha levou Jorge Reado a estabelecer colaborações com chefes conceituados como Nuno Mendes ou Luís Baena e a trabalhar com produtos diversificados, desde o caviar aos chocolates. A marca criou a Subaromas e tem apostado em embalagens inovadoras de cortiça ou no recente kit Mar Portátil, que consiste em 3 tubos com flor de sal. O consumidor pode assim levar a flor de sal para todo o lado. A Salmarim preferiu consolidar a posição no mercado português numa fase inicial, mas a exportação já está bem encaminhada. Trabalhamos com vários mercados, tem razão, o Canadá foi um dos primeiros, estamos a intensificar, estamos a olhar para os Estados Unidos, que estão ali muito perto e que são mercados muito próximos, não são iguais, mas são parecidos. O Médio Oriente tem havido algumas tentativas, é um mercado muito apetecível, sobretudo para bens de luxo, que é o que nós, de certa forma, trabalhamos. Tivemos umas coisas com Hong Kong, temos uns clientes em Macau. A crescente adesão dos consumidores à flor de sal tem contribuído para a evolução na faturação da Salmarim, que nos últimos 2 anos duplicou de ano, para em 2014 superar os 100 mil euros. Para este ano, as estimativas apontam para que a empresa volte a dobrar a faturação. O administrador da Salmarim aponta o caminho para aumentar cada vez mais as receitas da marca. Não é vendendo mais tonelagem, é rentabilizando aqueles produtos que nós temos. Às vezes não é fácil, mas estamos a corrigir erros, porque quando nós entramos no mercado internacional temos que olhar o que é que eles vendem lá. E se numa prateleira portuguesa tem 50 gramas de flor de sal, as pessoas acham pouco. Se nós colocarmos essas mesmas 50 gramas no mercado belga, ele vai achar que se tem tanto peso, não me enganar. Nós temos que equilibrar a balança. Neste momento, parte desse trabalho está a ser feito e estamos a tentar conciliar. O empresário quer que a Salmarim tenha um impacto cada vez maior em Castro Marim e deixa no ar uma sugestão que pode contribuir para o crescimento do turismo na região. Mas podemos tornar isto como um destino privilegiado de alta gastronomia, onde os cozinheiros virem à procura desses produtos e haver todo um crescimento. É tudo muito lento também, não é imediato. Isto nós pensamos que o melhor restaurante do Algarve não apareceu no ano, ou o Vila Joia não foi de um ano para o outro que eles conseguiram, ou o Oceans. É tudo processos muito lentos. Começa-se a trabalhar, começa a produzir, depois começa a haver um destino. As pessoas começam para vir comer, começam a comprar os produtos, começam a andar à volta. Estes são os objetivos que eu tento, é que a comunidade consiga perceber que nós conseguimos que eles ganhem bastante alguma coisa com isto, ou seja, eles ganhem mais do que eu, mas que respeitem e compreendam que poderá ser uma mais-valia para eles. Atualmente, a Salmarim emprega 3 colaboradores efetivos, aos quais se juntam trabalhadores sazonais nos meses de verão, o período ideal para a recolha da flor de sal. Depois de não ter conseguido levar avante o negócio no ano passado, a Charter Communications fez agora uma oferta de 55 mil milhões de dólares pela Time Warner Cable. Um possível acordo vai unir a segunda e terceira maiores operadoras de cabo dos Estados Unidos. Se aprovado, o negócio vai criar a principal concorrente da Comcast, a empresa líder no mercado norte-americano do cabo e banda larga. A oferta em dinheiro e títulos avalia a Time Warner em 195 dólares por ação. Há exatamente um mês, a Comcast desistiu de um acordo de fusão com a operadora, avaliado em 45,2 mil milhões de dólares, por questões concorrenciais. Uma potencial nova fusão chega numa altura em que a indústria tradicional de televisão paga apresenta sinais de estagnação
e um grupo de maior dimensão poderia conseguir maior economia de escala. As regras de reembolso do IRC foram alteradas para permitir um controle prévio por parte da Administração Tributária. É sobre essas alterações de que falamos hoje no consultório empresarial com Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. Olá, Carla. Que alterações são essas, exatamente? Bom, nós sabemos que com o Orçamento do Estado para 2015 ficou logo previsto que se pudesse permitir à Administração Fiscal alterar um pouco as circunstâncias em que se poderia fazer os reembolsos do IRC, portanto, alterar um pouco as regras, pedir informações adicionais e, portanto, ficou desde logo aberta essa porta. E aquilo que aconteceu foi que em abril deste ano foi então feito um despacho, já a prever, a detalhar exatamente quais seriam essas situações e, portanto, detalhando já aquilo que também eram outras alterações ao regime específico dos reembolsos e, portanto, já com aplicação imediata em 2015, ou seja, já tendo efeito no IRC relativo a 2014. Diogo, o que é que se altera nesse despacho? Bom, este despacho vem basicamente prever as circunstâncias em que pode haver alterações ao procedimento de reembolso. Como nós sabemos, teoricamente, os reembolsos do IRC, depois de apresentada a declaração modelo 22, pode dar origem a um reembolso a favor da empresa e esses reembolsos deveriam ser pagos até ao final de agosto de cada ano. Sucede que, se esse prazo for ultrapassado, depois passam a vencer-se juros a favor da empresa. Ora, aquilo que o despacho vem, antes de mais, prever são as situações em que esse prazo se suspende e, portanto, ainda que seja ultrapassado o mês de agosto, deixam de ser contados os juros. E uma das situações em que está claramente previsto é quando existam divergências entre as retenções na fonte que foram declaradas pela empresa e as outras retenções na fonte que foram declaradas pelas empresas que as fizeram, portanto, que retiveram na fonte esse imposto. E como é que se apuram essas divergências? Bom, estas divergências surgem no confronto entre as diferentes declarações. Uma empresa, por um lado, vai dizer que foram feitos X mil euros de retenção na fonte e, portanto, para pagar menos IRC afinal, e, por outro lado, as empresas que estão obrigadas a fazer essa retenção na fonte e que fizeram a retenção na fonte não só a foram entregar ao Estado, como, por outro lado, têm uma declaração específica onde foram dizer qual foi o rendimento pago, qual foi a retenção na fonte que foi feita, e, portanto, é no confronto entre estas duas informações que surgem essas divergências. E depois, claro, havendo divergências, o que é que acontece? A Administração Fiscal suspende, então, o processo de reembolso e é necessário saná-las, como quaisquer divergências. Vai pedir documentação à própria empresa, para a empresa fazer prova de que essas divergências não existiam e, portanto, aquilo que declarou enquanto retenções na fonte foi o real, e depois a Administração Fiscal vai olhar para essa documentação e concluir quem é que tem razão ou quem é que não tem razão e, eventualmente, a empresa pode ter declarado que tinha sofrido retenções na fonte a mais e, portanto, estava a pagar menos imposto que aquilo que devia, e aí a Administração Fiscal avança mesmo com uma liquidação adicional de imposto para ser pago o imposto que afinal era devido. E pode haver outras situações em que haja suspensão dos reembolsos? Sim, existem outras situações. Para além desta, que vai dar origem a um processo de divergências nas retenções na fonte, existem outras. Por exemplo, se uma empresa não entregou as suas declarações, tem declarações em falta, se uma empresa não cumpriu com as suas obrigações de pagamento, se uma empresa não tem uma conta bancária declarada, que é, por exemplo, uma obrigação que deve fazer, ou se, por exemplo, não aderiu à caixa postal eletrónica. Também já falámos aqui que é a tal caixa postal para onde são enviadas as notificações. Nessas circunstâncias, o reembolso também é suspenso e a Administração Fiscal notifica a empresa para regularizar a situação, tendo um prazo para o fazer. E essas novas medidas são um grande incentivo para que as empresas cumpram as suas obrigações fiscais? São, por um lado, naquilo que depende da própria empresa, sem dúvida, são um incentivo para que a empresa tenha tudo certinho, digamos assim, que é para que não existam atrasos nos reembolsos, porque nós sabemos que, por vezes, estes reembolsos têm um impacto muito significativo na continuidade da atividade da empresa. Mas há situações em que não depende do próprio cumprimento da empresa. Vamos pensar numa situação em que uma empresa, quando lhe pagaram um determinado rendimento, teve uma retenção na fonte de X, mas quem errou na declaração foi a empresa que fez essa retenção na fonte, que se enganou a declarar. Estes lapsos existem por vezes, não é? Quando eu tenho uma empresa que faz milhões e milhões de retenções na fonte a outras entidades, é normal que existam lapsos. Ora, nessas circunstâncias, aquilo que eu vou ter é uma empresa prejudicada por um lapso
praticado pela outra entidade. Portanto, aqui já não é tanto um se incentivo. pode mitigar o efeito desses lapsos que podem ocorrer? Podem, sem dúvida, ocorrer. E aqui, aquilo que me parece é que, porventura, deveríamos ponderar se faz sentido estes automatismos em todas as circunstâncias. Aquilo que está aqui em causa é um controle prévio, ou seja, antes de haver reembolso, eu vou fazer estes controlos. Mas vamos imaginar que eu tenho uma divergência de 5 euros na retenção na fonte e que o que está em causa é um reembolso de 200 mil euros. Faz sentido a suspensão aplicar-se? E com estas regras, e com estas regras pode aplicar-se. Por exemplo, é uma divergência de 100 euros e o montante de reembolso que está em causa são 200 ou 300. Também faz sentido aplicar-se. Aquilo que me parece a mim é que deveria haver aqui alguns escapes, algumas saídas. Portanto, a programação inerente a este mecanismo de suspensão automática deveria ter alguns escapes, que é para não se prejudicar em situações que não deveria ser totalmente automático. Exatamente, devia haver algum controle humano, ou mesmo na programação informática estabelecer determinadas regras, porque se eu estou a discutir 5 euros de retenção na fonte de divergência, não faz sentido reter 200 mil euros. E, portanto, o prejuízo e a desproporção no prejuízo não faz qualquer sentido e, portanto, são esse tipo de escapatórias, digamos assim, que deveriam estar previstas neste sistema. Diogo, muito obrigada. Obrigado, e até ao próximo programa. O Montijo concentra 70% da produção de flores de corte a nível nacional. A região tem um microclima propício à floricultura. A produção faz-se ao longo de todo o ano, em estufas. É o que acontece na Florineve, um dos grandes produtores. O catálogo da empresa é vasto, produzem-se muitas variedades de flores, mas está na altura de plantar a gerbera. Portugal é o maior produtor de gerberas da Península Ibérica, com 15 milhões de pés por ano. As estufas são preparadas, o plástico é caiado com uma tinta que reflete a luz do sol. São programadas para abrir quando a temperatura chega aos 12 graus no verão e aos 18 no inverno. O ambiente é controlado tendo em conta parâmetros como a temperatura, umidade e vento forte. A técnica de cultivo utilizada é a hidroponia. Na estufa, com 1 hectare, são montadas bancadas e um sistema de rega gota a gota. Nas bancadas são colocados vasos, 100 mil por estufa. Cada vaso é enchido com um substrato sem valor nutricional, mas que permite a fixação das raízes da planta. Neste caso, trata-se de fibra de coco. Faz-se a plantação, que decorre entre maio e junho. A planta é adquirida a fornecedores holandeses e ao único hibridador nacional de gerberas, um dos poucos que existem no mundo inteiro. Hibridador é o nome que se dá a quem desenvolve novas variedades de flores. Inicia-se depois a rega com a água misturada com fertilizantes, de acordo com uma fórmula pré-definida. O gotejador está ligado a um tubo. A rega realiza-se entre 3 a 6 vezes por dia, durante 2 a 3 minutos. O sistema de hidroponia, com as bancadas elevadas, entre outras vantagens, permite controlar melhor as pragas, fungos e insetos. A tela que cobre o solo também reduz o aparecimento de ervas daninhas. As placas cronotrópicas, ou armadilhas, permitem saber que tipo de insetos pairam no ar. No verão, a mosca branca e os ácaros são os mais comuns e no inverno o maior problema é a botrytis, um fungo que aparece com a umidade. Semanalmente são feitos tratamentos fitossanitários com substâncias químicas e biológicas para controlar as pragas. As primeiras flores aparecem passados 2 a 4 meses. Todos os dias haverá flores para colher, entre 100 a 200 pés por metro quadrado, consoante as variedades. A planta dura 2 anos. A partir dessa altura, torna-se menos produtiva, sendo vendida aos centros de jardinagem. A colheita é feita manualmente. A floricultura é um setor que precisa de muita mão de obra, entre 5 a 10 pessoas por hectare.
As flores, monocor ou matizadas, são colhidas e embaladas de diferentes formas. Em ramos de 20, que nesta altura, à saída da produção, custam €1, em raquetes de 10 a €1,5 e em caixas de 50 a €5. No inverno, o preço quase que quadruplica. Entre novembro e fevereiro, a estufa tem de ser aquecida através de tubos de água quente que irradiam calor, o que aumenta o custo em €10.000 por hectare. As gerberas seguem depois em baldes para os clientes, floristas e também grandes superfícies. Sozinhas ou em buquês, as gerberas acabarão por alegrar o dia de alguém. Ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Despeço-me até ao próximo programa com outras empresas e outros projetos.